Legal, agora na TV Azulão vamos conversar com 3 profissionais da Comissão Técnica do São Caetano que trabalham diariamente ao lado dos atletas do Azulão. Departamento de Fisiologia com o Mauro Perilhão e também com o Reginaldo Gonçalves. E o fisioterapeuta, o Denis Iodo, para falar de todo o trabalho de prevenção, de recuperação, orientação e também o acompanhamento dos atletas. Deixa eu abrir já com o Reginaldo falando um pouquinho, se apresentando e falando um pouquinho do seu trabalho aqui com o São Caetano. Olá pessoal, meu nome é Reginaldo, sou fisiologista aqui do São Caetano. Nós iniciamos aqui a pré-temporada no dia 3 de maio, né? Onde nós realizamos todos os testes aí, testes neuromuscular, teste de velocidade, agilidade, flexibilidade, composição corporal, né? Isso fez com que a gente pudesse separar o grupo, né? Pro nível de aptidão física de cada um. Conseguimos passar para o Edson, nosso preparador físico aí. E aí, conforme os treinos, a gente conseguiu tornar um grupo mais homogêneo, né? E aí a gente hoje tem um grupo onde todos estão no mesmo nível de condicionamento físico, tá? Agora nosso trabalho é mais a parte de monitoramento, né? Para que a gente possa estar acompanhando aí os atletas, ver a questão de cansaço, dores, né, onde entra a parte da fisioterapia. E o Mauro junto comigo aqui, a gente realiza esse trabalho todos os dias aqui, com a parte de hidratação, parte de suplementação, parte toda de controle de carga aí que a gente faz esse trabalho aí juntamente com o Edson, preparador físico. Denis, fisioterapeuta da equipe de São Caetano, também se apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho. Boa tarde. Então a gente começa também associando na parte da pré-temporada, ajudando nas avaliações, né? Trabalhando com integração com o Dr. Paulo, né, um médico daqui de São Caetano, com o Batata, o massagista, e o Edson também, o preparador físico. De acordo com as avaliações, a gente vê alguma compensação que tem o atleta e vamos focando nesse equilíbrio muscular dele. Algum atleta que a gente vê que está necessitando de mais trabalho de equilíbrio ou força muscular, a gente passa para os fisiologistas e para o Edson, e eles vão estar atuando também em base dessa avaliação. Mauro, também da Fisiologia do São Caetano, por favor, se apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho. Boa tarde pessoal, meu nome é Mauro, também faço parte do Departamento de Fisiologia, aqui, né, compondo a Comissão Técnica do São Caetano. Um dos papéis da fisiologia é tentar fazer essa integração, né, como o Denis disse, tentar integrar esses departamentos, né, o departamento médico, o departamento fisioterápico, da preparação física, né, e fazer esse acompanhamento diário dos atletas, seja identificando as condições, né, de cada atleta, seja identificando possíveis ocorrências assim de danos musculares, né? E quando isso é identificado através desse controle diário, a gente repassa isso pro departamento de fisioterapia, no caso pro Denis, né? E aí a gente vai fazendo esse controle diário. Então a ideia é dia a dia integrar os departamentos, tentar atenuar, né? A gente não consegue diminuir o número de lesões, mas a ideia é diariamente a gente tentar atenuar essas possíveis lesões, né? Trabalhando na hidratação, trabalhando a recuperação, né? E levar isso para tentar deixar com que esses atletas no dia a dia estejam de uma forma mais íntegra possível, né? Para que eles possam trabalhar com o nosso preparador físico, Edson. As pessoas fora do futebol costumam dizer que tem cara de jogador, tem jeito de jogador, já traça um estereótipo da pessoa. Agora, dentro do futebol a gente sabe que cada corpo é um corpo, cada um reage de uma maneira, cada um trabalha, né? Tem uma forma de lidar o seu corpo de uma maneira. Além de tudo, temos atletas de várias idades. O São Caetano hoje trabalha com jogadores acima de 30 anos, jogadores que vêm das categorias de base ali antes dos 20 anos. Eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho, né, mesmo todos ali, como isso se dá, esse trabalho individualizado de cada um.
Tem dentro dos princípios de treinamento, né, um dos princípios é a questão da individualidade biológica, né? Então esse talvez seja um dos principais princípios de treinamento que deve ser considerado por toda a comissão. Como você citou, tem a questão da idade, tem a questão do biotipo do atleta. Então tem atleta que vai ter uma recuperação mais rápida, outro que vai ter uma recuperação mais lenta. Por isso que esses controles eles são feitos diariamente, né? Por nós, pelo departamento de fisiologia e também pelo departamento de fisioterapia. Quando se identifica alguma coisa, se traça um plano de treinamento diário ou um plano de treinamento fisioterápico para que isso seja feito e seja controlado respeitando essa individualidade, certo, Denis? Certo, tem uma grade, né, semanal do treino que é feito, e todo dia os atletas chegam e vão estar passando por uma avaliação pela fisiologia, dando um grau de 0 a 10 de dor, de cansaço. De acordo com essa nota, a gente conversa com o Edson e com o professor Axel e o Dr. Paulo para ver se o atleta vai necessitar nesse dia fazer um repouso, ficar na fisioterapia fazendo uma recuperação, né? Ou se ele tem condições de ir para o treinamento. Feito, como o Denis falou, diariamente a gente faz, né, esse relatório, controle de carga, onde além da pesagem, né, a gente faz antes e após o treino. Então antes a gente tem a ideia de separar realmente aqueles que acusam um cansaço acima de 5 ou que reportem para nós uma dor também acima de 5, né? Então esses já são, a gente já passa para o Edson e para o Axel, para que seja, dê uma atenção, né? Para que eles possam treinar um pouco menos, ou às vezes até retirado do treino para poder fazer um trabalho com o Denis. E após o treino, eles passam para nós qual é a intensidade do treino, né? Como foi a intensidade do treino e também se eles estão com alguma dor, já pensando no treino no dia seguinte, né? Então é feito todo esse controle e é lógico, como você falou, Luciano, as pessoas, jogadores que estão acima do 30, a gente tem uma atenção um pouco, né, maior, porque a gente sabe que eles já vêm aí, às vezes alguns atletas já vêm assim de algum quadro aí, de alguma lesão, então a gente procura dar uma atenção maior a esses jogadores aí. O corpo humano é o mesmo, né, enfim, de toda a história, né? Um pouco se mudou, né? 2 braços, 2 pernas, os membros, enfim, tudo aquilo que envolve um ser humano. Mas a tecnologia, ela hoje está muito diferente do que a gente tinha há alguns anos. Queria que vocês falassem, principalmente em relação ao São Caetano, a tecnologia que o São Caetano dispõe e aquilo que vocês tentam executar no dia a dia, o quanto mudou e o quanto tem de benefícios, né, nessa relação de cuidado, de prevenção e de tratamento de atletas. Eu e o Mauro, a gente já está no futebol já há mais de 20 anos, né? Então, em cima do que você está falando, antigamente eram feitos os testes nos atletas, era passado para o preparador físico e depois a gente retornava às vezes depois de um mês e meio para reavaliar. Hoje não, hoje a gente tem toda essa tecnologia e a gente acompanha dia a dia. Então é feito aqui no São Caetano os testes no início da pré-temporada com os equipamentos que a gente tem, né, a fotocélula em cor linear para fazer o salto. O salto, por exemplo, a gente faz toda semana, no início e no final da semana, para ver os atletas também que estão saltando mais ou menos, né? Isso serve também como indicador de fadiga. Então a gente usa a tecnologia para ter um controle referente a informações dos atletas, né? A gente tem nos equipamentos que a gente consegue estar detectando e com isso ajudando bastante o trabalho nosso, assim como o do Edson também. Na fisioterapia também essa tecnologia tem ajudado bastante, tanto para avaliação. A gente foi comprado um aparelho de fazer avaliação isocinética, a gente usou na A2, ajudou bastante, e como também no tratamento, os aparelhos para fazer recovery e analgesia, até fortalecimento muscular, tem recuperado bem mais rápido os atletas. A tecnologia, ela chegou para ficar, né? Hoje em dia se usa, tem diversos aplicativos que se usam, né? Você tem vários equipamentos justamente para tentar acelerar esse processo de recuperação, de identificação de causas que são específicas, sempre respeitando a individualidade de cada um desses atletas. Então essa é a ideia, né? Acelerar determinados processos para que a gente consiga deixar esses atletas pronto, né? Sempre entregue aí na mão da comissão para que ele possa ser usado diariamente, inclusive para os jogos, né? Essa é a ideia.
O atleta ele tem que trabalhar hoje com gramados, né, estruturas sempre diferentes, né? A temperatura, joga à noite, 8 horas da noite, mas também joga 3 da tarde. O quanto essas mudanças elas acabam tendo uma influência naquilo que ele apresenta e o quanto também no trabalho de vocês é importante acompanhar toda essa programação. Essas mudanças, né, de ambiente, de clima, né, isso interfere diretamente o atleta. Você trabalha em algum momento com uma temperatura mais amena, num determinado momento essa temperatura está mais alta, isso vai mexer, por exemplo, na questão da hidratação do atleta. Então por isso que a gente tenta manter um nível de hidratação pré-jogo, né? A gente tem sempre dá sempre essa importância em dias de jogos, né? Para tentar manter esse atleta bem hidratado, né? Que ele tenha a quantidade energética necessária ali para que ele consiga manter o jogo em alto nível, né? Os 90 minutos. Então essas variantes todas, o campo, temperatura, tudo isso influencia muito. E a gente aqui do lado de fora tenta atenuar essas mudanças dando esse suporte, né? Isso é um dos trabalhos também que a fisiologia tem de fazer. Eu vou dar mais ênfase também nas condições do campo. A gente pega um campo pesado, no dia seguinte o atleta aparece com desconforto, tanto de quadril, dores em joelhos, entorse de tornozelo, né? E condições de jogo, o nosso trabalho é pré-jogo, né? Tá atuando preparando o jogador, e pós-jogo. Então termina o jogo, o atleta já aparece pra gente solicitando gelo e falando que tem algum desconforto de acordo com as condições do campo. Esses primeiros tratamentos, logo em seguida do jogo, eu acho que é fundamental para o atleta. Ô Reginaldo, ainda emendando essa pergunta, o próximo jogo de São Caetano, 10 horas da manhã no domingo. Necessita uma preparação especial por conta disso? Nós estamos acostumados a jogar às 15 horas, né? E às 19. Então vai ser o primeiro jogo nosso às 10. Tem toda a questão do sono, né? Porque eles vão ter que acordar mais cedo, questão da alimentação, a apresentação no estádio para poder estar indo até o estádio, no caso do Juventus, né? Na Rua Javari. Então muda assim, né? E é muito importante, a gente tem feito os atletas entenderem isso, que as respostas deles com os questionários que a gente faz, aos contores, né? Vai nos ajudar a isso. Porque assim, pós-jogo, eles vão passar para a gente realmente se estão cansados, se estão com dor, né? Para que a gente possa fazer um bom trabalho de recuperação, que a gente chama de recovery, né? A gente tem alguns equipamentos aqui para fazer massagem, a gente tem o próprio Batata, que é um massagista também que faz um trabalho para poder soltar a musculatura, a gente tem aqui a fisioterapia com o Denis, né? Temos as banheiras onde a gente faz o gelo, então todo esse trabalho é feito pensando na recuperação. Os atletas que jogam o jogo praticamente todo, né, 90 minutos, ou boa parte deles, no dia seguinte sempre tem um descanso, né, a gente faz um trabalho mais regenerativo também, para que eles possam voltar 2 dias depois mais inteiro para os treinos. Legal, queria agradecer vocês três falando sobre o trabalho da fisioterapia, da fisiologia, e para fechar, que vocês deixassem aí mensagens não só para os torcedores, né, que estão sempre esperando que os atletas estejam cada vez melhores, mas também para os atletas do atual elenco, mas dos atletas da base também, né, o cuidado com o corpo, com a ferramenta de trabalho. Imagino que tenha que começar quanto antes melhor para poder ter um rendimento melhor no futuro. Obrigado para vocês. A gente que agradece aí, é importante, né? Acho que quando você começa esse trabalho desde a base, os garotos já vão chegar no profissional já sabendo a importância desse trabalho. Hoje, a gente só agradece porque a gente tem um grupo muito bom. Os jogadores que estão com a gente hoje, eles entenderam a importância, né, da fisiologia, da fisioterapia. Então eles estão sempre conversando com a gente, tirando dúvidas. A gente tá, né, nós estamos sempre abertos aí a tá batendo um papo com eles, mas eles estão respondendo muito bem aí, né? O grupo está treinando bem, está treinando forte, é um grupo bom. E aos torcedores eu, né, quero deixar aqui um apoio que possa apoiar o nosso time, que eu tenho certeza que o São Caetano vai voltar aí a ser um time de primeira divisão, e nós vamos firmes e fortes aí para o objetivo da nossa conquista aí. Obrigado, Reginaldo. Denis? Obrigado, Luciano, pelo espaço que você está dando para a gente estar falando um pouco do nosso trabalho. Aos atletas da base, que também a gente tem bastante contato com eles, perseverança. Nem sempre a gente está em cima, né?
Pode ser que um dia você esteja fora dos relacionados, mas não vai abaixar a cabeça não. Você está lesionado, tem uma cirurgia, vai ficar 8 meses fora, não desiste. Não desiste porque você vai chegar lá. E saber separar a hora de lazer e a hora do profissionalismo. Levantando a cabeça, levando a sério. Tem bastante jogador que tem um grande futuro pela frente. E esse grupo aqui do profissional, estou gostando bastante deles também. Eles são bem cooperativos e dá para ver que eles são focados para o título e o acesso à Série D. Mauro? Obrigado, Luciano, pelo espaço, né? É importante a gente poder apresentar aqui um pouco do nosso trabalho. Isso pra gente é muito importante, né? É um grupo realmente muito participativo, que entendeu, então é um grupo muito focado. Os objetivos, eles estão alinhados, né? O objetivo do grupo realmente é conseguir esse título, para conseguir ter essa volta, né, do nosso azulão à série D do Brasileiro e de volta ao cenário nacional, né? Então, emendando a isso, eu peço que quando os torcedores vierem a campo, né, venham com esse entendimento. Eu também vivo São Caetano já há mais de 20 anos, né? Então a gente tem a imagem do São Caetano na primeira divisão, isso é o que todo mundo quer. Então toda vez que vocês vierem ao estádio, venham com um pensamento de apoio, com esse pensamento do querer novamente o AD São Caetano no cenário nacional, na primeira divisão, seja do Paulista, seja do Brasileiro. Com relação às categorias de base, né, você falou uma coisa que foi fundamental, né? O corpo do atleta é a sua ferramenta de trabalho. Então antigamente o jogador ele conseguia levar o esporte muito mais tecnicamente. Hoje só ser técnico já não se atende à necessidade do futebol. Então quanto mais o atleta se cuida, quanto mais ele se recupera em tempo adequado, é claro que todo mundo tem direito ao lazer, tem direito ao descanso, mas lembrar disso que você falou, o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. Então acreditem, né, vocês que são da base, a ideia é vocês batalharem, vocês chegarem aí a ter no mais alto nível possível. Obrigado novamente pelo espaço, um abraço a todos. Legal, Reginaldo, Denis e Mauro, personagens aqui do nosso São Caetano.